O Ale brincou com ele no final da entrevista. Ô, Seabra, se for o Robert dar uma risadinha. Né, Ale? Mas sabe qual que é o problema? Ele riu do Ale o tempo todo. Mas não tem então, como, assim, né? essa informação acabou se perdendo nesse meio, porque você fez o cara rir o tempo inteiro aqui, cara. Mas olha, na hora que você falou isso, eu não aguentei. Eu faço isso com a minha filha, né? Normalmente dá certo, no caso dá errado, que eu fico sabendo umas coisas que eu não queria. Entendi. Aí eu fiz com ele, talvez, né? Vamos ver se é isso aí. Mas aí, o que ele pode fazer? Ele pode pôr o Robert, ele pode pôr o Veron, ele pode abrir o Barreal e pôr um jogador de meio campo. Ele tem várias opções nessa equipe do Cruzeiro. Vamos esperar aquela apuração vai começar a partir de hoje, né? Que o trabalho tático começando mais a partir de hoje, para ver como é que vai ser essa composição do Cruzeiro. Ele vai fazer teste, vai fazer opções, até porque até agora não teve trabalho tático. Foi mais trabalho técnico em campo. Cirilo. Boa, quem quiser conferir a entrevista na íntegra, acesse o YouTube, @ItatiaiaSport, já tem os cortes também para você. E no Bastidores de ontem, essa entrevista do Fernando Seabra, tá aí no seu primeiro trabalho como comandante, né, de uma equipe profissional nesse Cruzeiro. Ô Ale, qual a melhor opção, hein, para esse ataque do Cruzeiro, com a ausência do Arthur Gomes, nessa história de Barreal, de Veron, de um meio-campista? Qual foi a sua impressão da entrevista, claro, que você acredita que vai acontecer, e o que você faria, hein, Ale? Eu acho que o Veron é o cara mais desequilibrante que ele tem entre as opções, né? Evidentemente que dos disponíveis, né? O Robert é o mais tático ali, o mais Arthur Gomes. É o mais Arthur Gomes, o Robert. Mas o Pansieri, ele levanta uma possibilidade de você colocar um jogador no meio campo. Por quê? Que eu acho que também pode ser interessante. Porque aí você deve dar mais liberdade para os laterais e também para o Matheus Pereira. Já que você não tem atacantes que encher os olhos, pelo menos por enquanto não, se você der bastante liberdade para os laterais, que são caras que criam, são caras que vão muito bem do meio para frente no momento ofensivo, e principalmente para o Matheus Pereira, isso ele já tem feito, né? Matheus, você não precisa correr para trás, você fica à vontade aí, passeia por todo o campo ofensivo e também dá essa função mais ofensiva mesmo para os lateras, né? Eu acho que aí você tem no meio campo mais recheado, você tem essa possibilidade. Agora, por uma alteração simples, que você não tem que mexer muito na estrutura, eu tentaria o Veron, já que o Pansieri tem trazido a informação, que ele já está mais em forma, já está mais confiante, teve bastante tempo aí para treinar, para se entrosar, para tentar evoluir não só fisicamente, mas tecnicamente, porque eu acho que ele pode fazer a jogada diferente que pode surpreender o adversário. Ô Léo, é um Cruzeiro com 4 vitórias consecutivas, né? La Calera, Atlético Goianiense, Alianza, Vitória e antes o empate, né? Com a equipe do La Calera. Quais os méritos desse personagem que falou aqui a Itatiaia e o Fernando Seabra até aqui? Eu acho que ele tem méritos, Cirilo. O Seabra tem méritos no momento do Cruzeiro, porque o time dele ainda é bem mediano. Né? O Cruzeiro contratou o Cássio para entrar no gol, tá tentando um tanto de jogador, tá procurando um monte de gente, mas o time dele ainda é bem mediano e é um time que ainda sofre com lesões. Então, o trabalho dele, por estar na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos e um jogo a menos do que a maioria, porque o líder é o Atlético Paranaense com 13. Então, nesse momento, se o Cruzeiro ganha um jogo no Campeonato Brasileiro, ele estaria brigando ali na liderança. Não é a realidade do Cruzeiro, não é, com toda sinceridade, o que eu espero que o Cruzeiro faça, principalmente com o time que tem hoje. Mas é digno de ser elogiado. Outra coisa, o Cruzeiro passou por um turbilhão aí. A gente vê o lado bom da coisa, né? Pedrinho traz investimento, as pessoas já conhecem o Pedrinho dentro do Cruzeiro, a gestão do Pedrinho traz pessoas que já estiveram no Cruzeiro, o Alexandre Matos, o Robertinho, preparador de goleiros, né? Ele efetivou o Bruno Faleiro para ser o chefe da comunicação do Cruzeiro, que está lá há 240 anos. Então, todo mundo sabe e conhece essa gestão que está entrando, mas, ô Cirilo, mudam muitas coisas. Ontem aqui, inclusive, acho que foi uma pergunta sua, Ale, para ele, no início da entrevista, no Bastidores, com o Seabra ontem aqui, de como os jogadores estavam recebendo essa nova gestão. Porque tem gente que fica animada, tem gente que fica esperançosa, tem gente que fica preocupada. E aí cabe muito ao comandante, o cara que está ali liderando o time, para poder transformar esse clima num clima mais ameno e num clima de esperança realmente de que as coisas vão andar ainda melhores. Então, Cirilo, sendo bem sincero, eu não gostei de como tudo foi tratado com o Fernando Seabra desde a saída e ao retorno.
Eu acho que tem muito erro nisso aí. Ele não foi valorizado quando deveria, depois ele foi trazido de volta como um desespero, porque não tinham ninguém e foram buscar um cara que eles achavam que não servia, na gestão do Ronaldo. E agora chega o Pedrinho com uma gestão de muito mais investimento. Aumentou o desafio do Seabra. É mais difícil montar time com jogador mediano. Não. É muito mais difícil montar time com jogadores tops, porque a expectativa também vai lá pro alto. Uma coisa é você fazer como o Cruzeiro fez na gestão do Ronaldo, em dizer assim, pés no chão, se a gente não cair, conseguimos o objetivo. Você acha que com o Pedrinho, contratando grandes jogadores, gastando, fazendo investimento, vai continuar brigando para não cair? Não, a expectativa é lá para cima. Então aumenta a pressão também pro Seabra de conquistar melhores resultados, mas que até agora ele tem entregado, tem feito um bom papel, eu acredito que sim. Aumenta a qualidade, aumenta a responsabilidade, a cobrança, né, Ale? E tem uma coisa, né, no futebol que é muito importante, que é a administração ali do elenco, né? A administração de pessoas. O Seabra, ele tem uma experiência muito grande com a administração de jovens, né? De jogadores da base, porque ele tem um trabalho estabelecido e muito bem sucedido nas categorias menores, e até uma experiência com jogadores que ainda estão buscando o seu lugar ou que estão num momento de transição da sua carreira. Ele não tem experiência ainda, e aí não é nenhum demérito ao Seabra, é só uma constatação. Ele não tem experiência com os cobrão, com os fera, ele não tem experiência, né? Então, talvez nem ele saiba como lidar com isso. Que é o jogador que, por exemplo, se ele não está treinando bem, ou se ele até comete alguma indisciplina pequena, que não é fácil você pegar e sacar o cara do time, não relacionar ele. Como aconteceu, por exemplo, no fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde o Autuori e ele afastaram alguns jogadores. Então vamos supor que chegue aí, eu acho que não chega, mas chega o Gabigol, chega um Felipe Coutinho. Esses caras têm que jogar, meu amigo. Você se vira aí, põe esses caras pra jogar. Dê seu jeito. Dê o seu jeito aí. Não, mas ele não tá treinando mal. Falei, meu amigo, nós não pagamos 2 picanhas por mês aqui por... Entendeu? Nós temos... E essa administração não é tão simples. Você convencer um cara que tá com fome, que precisa mostrar, é uma coisa. Você convencer um cara gigantão, por mais que isso possa pro torcedor para tem que tratar todo mundo igual, que não é bem assim que funciona. A gente tem exemplo, inclusive, no rival. Não é? Então, essa parte que talvez fique aí uma dúvida até na cabeça do Seabra. Boa, Ale, Pansieri. Pra gente trazer uma informação, acaba de ser publicada também no itatiaesporte.com.br, naquela parceria com o Bruno Furtado, o Cruzeiro monitora a situação do atacante Caio Jorge, jogador de 22 anos, revelado pelo Santos, pertence à Juve, né? Pertence à Juventus da Itália. Na última temporada europeia, o jogador estava emprestado ao Frosinone, clube rebaixado e a primeira divisão, rebaixado da primeira divisão italiana. A Juventus não pretende aproveitar o Caio Jorge no elenco na próxima temporada, está disposta a emprestar o jogador ou até mesmo vender o jovem atacante brasileiro, né? O Caio Jorge. O Cruzeiro fez uma consulta ao staff do Caio, estuda a contratação. O avanço nessa negociação depende muito das condições, né? Impostas pela Juventus, valor, o que também vai ter aí, como diz o Alê, né? Das picanhas, né? Aquele salário, tudo isso é importante. Caio Jorge já esteve na mira do Cruzeiro em 2022, quando ele se recuperava de uma lesão no tendão patelar do joelho direito. O jogador se machucou em fevereiro daquele ano em uma partida pela Série C italiana, quando estava jogando pela Juve B, né? Agora o Cruzeiro pode voltar à carga, uma vez que ele não está nos planos do time italiano na época, né? Vendido à Juventus em 2021. Ele foi vendido quando tinha 19 anos na operação, Cirilo. Foram 3 milhões de euros, quase aí 20 milhões de reais à época, mas é um jogador que está sendo monitorado. Lembrando que nós trouxemos aqui na Itatiaia também recentemente, naquela parceria com o Thiago Reis, o Arthur Cabral. O Cruzeiro está monitorando o atacante, sim, principalmente após a lesão do Dineno. Boa,